Olá, tudo bem? A leitura de hoje é em especial do Dia das Mulheres. Feliz Dia da Mulher para você! E hoje você se conectou com o grupo número 1, então vamos trabalhar aqui a sua energia feminina e falar de coisas que você precisa ouvir neste momento. Bom, primeiramente eu tirei uma carta do oráculo Divinos Mestres, energias femininas, claro, e saiu para vocês a Ísis. A Ísis é a deusa da magia, da maternidade, fertilidade e cura, era considerada a mãe dos faraós. Então vem essa figura muito forte aqui para vocês. Aqui na carta fala: recuperando magia, recupere o seu poder e aquilo que lhe é de direito. Então é uma energia muito forte que vem para vocês. Com certeza é uma energia que vocês precisam trabalhar neste momento. Vejam mais sobre a deusa Ísis, o seu arquétipo, trabalhe esse arquétipo na sua vida e se aprofunde mais, que com certeza tem informações da energia dessa deusa que você precisa, ou se você não acredita, trabalhe energias similares dentro da sua crença e que sejam próximos da energia de Ísis. E aqui eu tirei 4 cartas com o Lenormand para ver os temas principais que você precisa ouvir. Como é uma energia geral, pode ser que você se conecte com algum tema, só um tema, ou os 4, ou 3, enfim. Eu vou trabalhar aqui os 4 temas e aí você adapta para a sua situação e pegue o que for pertinente aí para você, para o seu momento atual. Então vamos lá. Bom, a primeira carta que veio é o anel, então vamos falar aqui de relacionamentos, de elos de parceria. A segunda carta é os pássaros, então é comunicação, informação, é troca também, tem muito forte essa energia de troca. A terceira carta é a cruz, que fala de crença, de religião e também de sofrimento, de tristeza, de pesar. A quarta e última carta fala da casa, então pode ser a sua casa, a sua moradia, a sua família, o seu núcleo, né, que você convive, ou você mesma, a sua casa interna. Então vamos começar com a energia do anel dos relacionamentos. Aqui mostra que nos relacionamentos você é uma mulher muito ativa, você é uma mulher que traz o fogo, a chama da relação, é você que mantém a chama acesa, é você que é o motor, é você que é o tambor da relação, que mantém tudo num ritmo, é você que traz vida para o relacionamento, para sua família, você é a força mesmo feminina ali em ação. Mas aqui também fala de uma característica de mulher jovem, também daquele fogo quando a gente tem quando é jovem. Aqui fala de mulher mais jovem e de mulher mais velha, mas não se prendam à idade, porque não é essa questão. Aqui também é experiência de vida. Tem coisas que você está mais velha, mas está vivendo em um momento que você considera mais tardio de idade, enfim. Aqui são sobre fases de vida. Mas aqui fala de uma mulher que tinha uma idealização de relacionamento, aqui possivelmente é relacionamento amoroso, tinha o ideal de ter uma família, ou achava: "Ah, quando eu casar, quando eu tiver o meu parceiro, a minha parceira, aí que eu vou ficar feliz", aquele ideal de também manter essa chama acesa com esse foco. E pela sua energia aqui, realmente você tem um desejo, você gostaria de viver ou já viveu um relacionamento muito bom. Mas aqui na sua leitura fala de ápices de energia, de ciclos, de fases. Então o relacionamento, ele pode chegar nesse ápice que você considerava ideal, mas aí vem aquela energia de: "Ok, cheguei aonde eu queria muito, mas ou não era realmente como eu pensava", quando eu passo na pele mesmo, quando eu tenho a experiência vivida, porque tem aquele ideal da pessoa que idealiza, né, que é inexperiente, mais jovem, e vem a mulher que de fato passa na pele, que vivencia, e aí ela tem uma outra visão, ela tem uma outra experiência diferente do que ela idealizou. Então tem essa energia aqui com vocês, ou é um cansaço de que sim, eu realizei o que eu gostaria, eu cheguei lá, mas também o meu relacionamento entrou numa energia cansada, eu estou desmotivada, eu não tenho mais força de manter aquela chama acesa, até porque a gente não vive só de amor, a gente não vive de paixão. A sua energia é muito apaixonada. Quando você está apaixonada, você move mundos, você faz de um tudo. Você é realmente aquela pessoa que transforma, tanto que vem para vocês a energia do fogo. É vocês que transformam tudo na casa de vocês. É vocês que colocam a mão e tudo se transforma.
E só que isso também gera um cansaço, porque é sempre vocês que estão com a carga pesada nas costas de vocês, então isso com o tempo vai pesando muito e até aquela paixão vai se transformando num desencanto, então com certeza que tem um desencanto, tem um cansaço, não tem mais aquela vida, não tem mais aquele prazer, o relacionamento também não é mais lá aquelas coisas, mudou muito, você também mudou muito, então você não tem mais aquela força que você tinha antes, então tem esse cansaço aqui que pode ser falta de libido, falta de prazer, o relacionamento também, ou você não está se apaixonando mais, se você já se separou, você não encontra mais aquele fogo, aquela paixão, então tem esse descompasso aqui com vocês, ou mesmo que vocês estão num relacionamento, vocês estão muito cansadas. A rotina também pode ter engolido toda essa paixão, mesmo que o seu parceiro ou a sua parceira seja muito bacana, é como se, sei lá, tudo tivesse perdido o sabor, aquele encanto. Então, vem muito forte essa energia de desencanto, mas aqui no geral o que dá para entender é que vocês precisam primeiro recuperar essa energia jovem aqui, dessa mulher que tem força, dessa mulher que tem paixão, porque é dela que vocês precisam nesse momento. Porque vocês já estão numa energia muito cansada, naquela energia que não transforma mais nada. Então precisa ter contato com essa eu lá de trás, que tem essa força feminina, que tem essa motivação. Precisa também de ter outros encantos, talvez você canalizou muito nas suas relações, e essa parte de relacionamento não necessariamente é só amoroso, aqui também pode ser, profissional. Você é aquela pessoa que aonde você trabalha, você transforma também. Mas talvez com a rotina, você tenha perdido o encanto pela sua carreira profissional, ou até a área que você trabalha, talvez você gostava muito, se sentia muito motivada, mas com toda a rotina, com esse chegar lá que eu falei, né, de ideal que você tinha, você viu que tem muita responsabilidade, tem muita demanda, e é difícil manter essa chama acesa, essa chama ativa. Mas o que está pedindo aqui na sua leitura é que você se reconecte com a sua eu, essa eu que tem força, essa eu que é apaixonada, que é destemida, porque é ela que vai saber sair dessa situação. Principalmente se você estiver numa situação que você precisa sair, porque aqui tem também, para alguns casos, finalização, então é aquela finalização cansada, que parece que não termina, que precisa também às vezes de um ponto final, ou de fato precisa de uma transformação. Vocês têm energia forte do fogo, então vocês são capazes de transformar, mas talvez vocês sempre transformaram o tempo inteiro e justamente agora estão cansadas de sempre serem as pessoas que transformam e não as pessoas que recebem, não as pessoas que ganham, sempre as pessoas que estão na ativa e sempre trabalhando, correndo atrás, tomando iniciativa, e isso também cansa. Então você tem que se reconectar com essa eu do passado, ou essa eu que ela existe, essa força também mais jovem, porque é uma força mais destemida, é uma força que não fica pesando demais, você precisa dela justamente para entender o que que você precisa fazer nessa situação. Porque com essa energia aqui mais cansada, eu entendo que tem mais experiência, tem mais bagagem, mas tá uma energia muito cansada. E essa eu de agora muito cansada, ela não vai te ajudar. Ela vai postergar demais esse momento que você está aqui, inclusive está te incomodando, né? Tanto que vem aqui na sua leitura, mas que você precisa sair dele. E você pode sim chegar num ideal que você considera muito bom para você. Não precisa ter também essa energia cansada e pesada para fazer sentido. Eu acho que no fundo, você sabe que isso não tem nada a ver com você, com a sua personalidade. Essa vibe que está agora muito cansada, muito desmotivadora, não tem a ver com você. Então, se é uma empresa, se é um relacionamento, não está indo bem. E você com certeza fez muita coisa aqui para dar certo e talvez não esteja mesmo dando certo. Ou você precisa mudar de parceiro, de parceira, ou você precisa transformar, né, como eu falei da energia do fogo, mas para transformar precisa daquela eu que é destemida, precisa daquela eu que realmente faz acontecer. Essa eu de agora, ela não tem tanta força. Então, é uma reconexão aí com o seu eu do passado, aquela mulher safada que é sem vergonha mesmo, que vai atrás, mas no sentido de que faz acontecer a vida dela, o destino dela, e não aquela pessoa passiva que fica esperando o outro, aí fica descontente porque o outro não está fazendo a parte dele, dela, enfim.
aí fica naquele descontentamento e não tem essa transformação. E a sua energia é de transformação. Então, quando ela é apagada, você também se sente apagado. Então, de alguma forma aqui você está muito apagada e você precisa recuperar a sua chama, mas talvez você deu para outra pessoa, você colocou que isso é do outro, você só é assim quando está com o outro, porque vem essa energia de elo, então eu só sou assim, eu só me reconheço assim quando eu estou nessa parceria ou quando eu estou com alguém e a sua leitura está falando que não, isso é seu, só que você deixou isso ser apagado com esse ideal de relacionamento. Bom, agora vamos para o segundo tema dos pássaros, que é a comunicação. Aqui o foco é muito você, do que você fala para você, das suas vozes internas. Aqui fala muito de energia de independência emocional. Veja só, falou muito no começo de elo, que você se sente apagada, e há um desejo seu de se libertar. Há um eu aqui muito forte, há uma autoestima muito boa aqui. Talvez você não esteja nesse bom momento se sentindo assim, mas você tem naturalmente uma autoestima muito boa, principalmente quando as coisas vão bem para você, e você tem um poder de materialização muito forte, tanto que vem na sua energia de relacionamento, que é você que transforma tudo, é você que faz acontecer. E aqui também na sua energia pessoal, quando você se propõe a qualquer coisa na vida concreta, na vida material, de realização, quando você está focada, quando você acredita muito na sua força, coloca muito a sua intenção no que você quer realizar, vem para você, você realiza, você sabe disso. Mas aqui as vozes atuais, elas estão pedindo independência emocional. Justamente você colocou a sua força em elos, em parcerias, e a sua energia atual fala: eu consigo. Aqui fala muito de trabalho individual, é trabalho solo. Vou dar um exemplo aqui de uma dupla, né? Segue como uma dupla, faz sucesso, mas chega um momento de que essas pessoas pensam: poxa, eu preciso aqui de uma carreira solo, tenho outros interesses, tenho outras criatividades que não cabem mais nessa dupla aqui, nesse trabalho, ou tenho outros interesses diferentes até do que eu estou fazendo agora, tem esse desejo diferente e eu quero seguir esse desejo. Então, o que que acontece? Cada um vai trabalhar, né, de forma solo e seguir a carreira deles de diferentes formas. Então, a sua energia está falando muito disso, essa é a sua comunicação interna, pessoal, tanto que vem essa dificuldade aqui no relacionamento, na parte profissional também, principalmente quando você depende muito do outro, seja para relacionamento ou trabalho. Então, a sua energia está pedindo uma identificação própria e também uma atuação própria, porque senão você some, por isso que esse cansaço vem, porque você começa a ser apagada. Então a sua força, a sua comunicação interna está pedindo isso, porque se aproxima, né, tem uma virada aí para acontecer na sua vida, e está se aproximando uma realização diferente. E você entra aqui numa energia muito forte de atuação. Você não entra com uma energia passiva aqui, você entra com uma energia ativa, de uma pessoa que se banca, de uma pessoa mais egoísta, mais individualista, de que não pensa só nos outros, de que pensa primeiro em si. Então, talvez sejam coisas muito pequenas ou muito grandes na sua vida, como eu falei, é uma energia geral. Então, para algumas mulheres aqui, são decisões que são muito assim difíceis, mas outras são detalhes de ter voz ativa, de ter o seu querer respeitado. Então, as suas vozes internas veem isso e você também precisa colocar isso para fora, porque não é só ficar remoendo dentro de você que o outro te usa, que só você faz, que o outro não faz a parte dele, você também tem que colocar isso para fora, até para você conseguir trazer essa identificação própria, esse desconectar, não depender totalmente do outro, porque aqui a gente está falando basicamente de dependência emocional. E quando você entra nisso, você se apaga, tanto que vem forte nos seus relacionamentos. Então você pode começar a cortar isso, a trazer esse seu eu também, que é muito forte, que se banca, que tem uma atuação também forte. Talvez você é uma pessoa apagada porque você não contribui muito, porque não te deixam contribuir. Às vezes você é a pessoa que realmente transforma, que faz tudo, mas você está lá nos bastidores e você quer
ter o seu reconhecimento, o seu valor respeitado. Você tem muito valor, a sua opinião também. Então, isso precisa ser dentro de você para isso vir para fora, porque se você não é uma pessoa que se impõe, você não coloca os seus desejos, a sua vontade, você só fica transformando um querer idealizado e só colocando o outro na balança, quando você não se coloca sempre na balança, aí é esse apagamento, e aí essa desvalorização, e aí você também não tem voz ativa, você não tem força de decisão. Então, numa empresa, a sua decisão, a sua opinião, as suas ideias não serão consideradas na casa, na família, no relacionamento. Você sempre vai ser a pessoa que só recebe e que não tem voz ativa. Ou que se tem algum poder de decisão, é aquele poder de decisão que é fake, sabe? Quando fingem que te escutam, fingem que levam você em consideração, mas eles vão fazer o que eles querem. Então é sobre isso que você tem que trabalhar agora na sua comunicação. Começa internamente, e isso vai exalar. E a sua vida que tende a mudar também nesse sentido. Eu acho que você tende a ser, no futuro próximo, uma pessoa de uma opinião muito mais forte. E talvez você seja assim, mas está camuflado aí, essa comunicação de uma pessoa que coloca a sua opinião, que coloca limites. Então, esse cansaço todo que vem na sua energia inicial é porque você não coloca limites, você não coloca também o seu campo, você não se considera. E aí as pessoas também vão te desconsiderar. Então, precisa de uma voz mais ativa aqui, de uma pessoa que banca a decisão também, precisa puxar a responsabilidade, precisa puxar decisões que até são mais difíceis, mas é assim que a gente vai se impondo. Infelizmente, para nós mulheres, às vezes a nossa força, o nosso valor, a nossa voz só é reconhecida a força. Aqui também vem forte uma presença de um homem. Então, talvez você também precisa de um homem, né, nessa parte aqui de comunicação para ter a sua voz respeitada. Infelizmente, às vezes a gente precisa, porque os homens eles só respeitam entre eles, ou as pessoas que são muito machistas. Infelizmente, às vezes você vai precisar aí no meio do caminho, porque você está passando por uma transformação, você precisa se aliar a uma pessoa muito forte, que tem esse perfil muito forte de voz ativa. Pode ser uma mulher, mas aqui é uma energia muito forte masculina para você ser respeitada. Então, o que dá para ver aqui é que, infelizmente, há um desrespeito aqui na sua voz, na sua comunicação, nas suas opiniões, e você precisa se impor mais. Mas não é só chegar e meter o pé na porta e colocar a sua opinião, não. Você sabe que assim também você não será respeitada. Aqui fala muito de aos poucos, você vai conquistando o seu trono aos poucos. Aqui é um trabalho de formiguinha, porque para a mulher as coisas são muito diferentes do que no universo masculino. E aqui o terceiro tema da cruz, que pode ser religião, pode ser sofrimento. Vamos falar aqui de sofrimento. Aqui a sua energia de sofrimento fala muito de relações rasas, relações de pouco tempo, que duraram pouco tempo, mas que trouxeram para você muito sofrimento. Vem forte na sua energia a idealização com o relacionamento, com família, com alguns padrões que são sociais, algumas convenções que são sociais também, e você acaba se pautando muito nisso, e talvez isso tenha trazido um sofrimento na sua vida. Aqui fala muito de pai, vem forte aqui a presença do pai, vem da mãe, mas o pai aqui vem muito mais forte que a mãe. Então, com certeza, aqui é alguma coisa que vem do seu pai ou de alguma figura masculina na sua vida que teve grande destaque, que pode ser tanto positivo como negativo. Já a mulher aqui não é colocada em um papel, ela é importante, mas ela é um papel secundário. O homem aqui tem um papel mais forte. Então, talvez você tenha se fixado em relacionamentos rasos, que pode ser de amizade, pode ser até profissionais. Você tenha se fixado demais, ou você deveria ter saído muito rápido desses relacionamentos e você deve ter aprofundado demais, ou são relacionamentos que realmente foram rápidos, mas você trouxe uma carga emocional muito que era fora da proporção, e aí você traz desgastes, você começa a somar na cruz da sua vida, porque a cruz é isso, a sua missão, os seus problemas, os seus karmas, você ficou somando isso, trazendo mais desgaste desnecessário, mas muito pela sua raiz, a raiz da sua família, do seu pai, da sua mãe, ou das pessoas que te criaram. Talvez era uma figura de pai, uma mulher que te criou,
ou é uma mulher aqui que teve que ser muito pai, que era mãe, mas teve que assumir um papel de pai e assumiu mais o de pai, mas talvez um papel até mais machista, e aquele papel da mãe que cuida, que protege, que tem empenho, dedicação, acabou ficando secundário. Então, isso traz um sofrimento aqui na sua história, é uma coisa que pega muito vocês, ou pode ser de relacionamentos que te marcaram muito, mas foram relacionamentos muito rasos, que não duraram, né, mas que te trouxeram muito pesar e mexeram com estruturas suas, de muito na parte mesmo da vida, da experiência, que foram negativas, mas que talvez você dê muita importância e era só você tirar a lição, sair, né, dessa história, não, mas você volta lá atrás. Ou se é a figura da sua mãe, do seu pai ou dessas pessoas que não podem não ser seus pais biológicos, mas foram essas figuras na sua vida, você também volta nesse padrão deles, você faz, continua na sua vida, às vezes mesmo sem perceber. E fala muito aqui de relacionamento, mas aquele relacionamento que está no começo, e a gente fica idealizando demais, porque a sua energia inicial fala muito disso, que você tem um ideal, que você quer chegar lá, ou você já chegou. Aqui também pode ser casos de pessoas que se separaram e ficam, né, ficam voltando naquele começo que era bom e tem dificuldade de aceitar que desandou, porque aqui desandou, né? Teve um problema. Ou também dos pais, né? Desandou, às vezes os pais se separaram, o pai não era mais tão ativo, você gostava muito do seu pai e você teve raiva do seu pai ou teve traição, porque vem forte que é a energia masculina que influencia muito as suas relações e que também te traz muito sofrimento. Ou você está passando alguma coisa aí com o seu pai, com a sua mãe, mas bem forte aqui o seu pai, enfim, situações que você gostaria até de correr, que você gostaria de ter contato mínimo possível, mas te afeta. Enfim, aqui tem várias coisas aqui, porque é energia geral, então veja o que você se encaixa, mas aqui fala muito desse padrão que você ainda perpetua também. E aqui de crença, eu não acredito, até pela sua energia, que você seja uma pessoa muito religiosa. Não senti isso, talvez você seja, mas enfim, aqui na leitura não fala isso, fala de uma superficialidade. É muito raso aqui o seu contato com religião, ou por mais que você seja muito fervorosa, o seu contato mesmo com a espiritualidade, com o outro lado, com a religião, é raso. Você pode fazer todos os rituais, todos os ritos de passagem, tudo que é exigido nessa religião, nessa crença, enfim, mas a sua energia interna é bem diferente aqui, e também fala dessa raiz, do homem ser muito poderoso, ou com certeza você vem de famílias aí com religiões muito conservadoras. Eu acredito que você, inclusive, é fora disso. Você pode estar inserida nesse contexto, por ter passado, né, de geração para geração, e aí você só segue por seguir, ou aquelas pessoas que falam: "Sou católico não praticante", ou que é de outras religiões, mas segue, mas não é mesmo praticante. Não se aprofunda na religião, não se aprofunda nas histórias para entender se aquilo faz sentido de fato para si, só segue. Ou segue também regras que nem sabe por que segue. Enfim, o que dá para entender é que você vem de famílias que têm essas religiões mais conservadoras, em que o homem é muito poderoso e a mulher tem esse papel secundário, tanto que foi o que eu falei aqui dessas tristezas que você tem, desse papel também que você acaba assumindo, porque é o normal para você, né, é o que se encaixa, é o que você aprendeu, mas aqui está falando para você questionar mais essas crenças, porque não é legal, você está seguindo, principalmente para você aqui que, de fato não tem essa profundidade com a religião, com a crença, se você tem, então realmente o que eu estou falando aqui você não vai acreditar, mas se você está fora disso, você tem que questionar. Por que que você tem que acreditar que só o homem é todo poderoso e a mulher tem esse papel secundário? Isso te enfraquece. E a sua energia está pedindo o quê? Uma mulher muito forte. E você tem essa força, então não condiz com essas crenças, não condiz com essa forma de levar a vida, não condiz com esses relacionamentos que você trouxe, tanto de amizade, tanto até profissionais, também a sua família, se você montou a sua família, ou
se a sua família aí acabou ruindo, você acabou se separando, ou os seus pais também, você vê na experiência, na pele, que as coisas são muito diferentes, que todas essas regras não se sustentam. Então, se você está dentro desse esquema, você precisa primeiro questionar. E depois você precisa ver qual que é o seu papel, qual que é o papel da mulher também, reverenciar o papel da mulher. Então tem essas coisas aqui que você precisa questionar mais, porque tá tendo aqui um choque, né, com o que é apresentado e com o que é na realidade. E você já tem essa energia rasa, então por que se aprofundar aqui nessas coisas que não trazem para você essa independência emocional que eu também falei aqui na parte da comunicação. Então você também começa a fomentar que você vai ser desrespeitada de outras formas, não que você vai falar isso diretamente para você, mas você vai normalizar ser desrespeitada, você vai normalizar traição, você vai normalizar que o homem pode fazer o que ele quiser e você não. Enfim, coisas que são muito erradas na nossa sociedade, mas tem uma raiz. E se você tem a opção de mudar, se você tem a opção, nem só a opção, eu acho que aqui se já não está batendo as crenças, é porque com certeza você precisa mudar de religião, você precisa ver outras fontes de informação, ou você não precisa seguir nada, você precisa seguir o seu próprio caminho e não pautar a sua vida, porque crença não é só de religião, é o padrão que a sua família coloca para você e você acaba seguindo e às vezes não tem nada a ver com a sua personalidade, com o seu caminho. Então, basicamente aqui precisa questionar, no mínimo, e ver o que que o seu eu está pedindo, até porque vem uma vontade aqui de se libertar. Vem na energia a força da Isis, né? Que é uma deusa muito importante. Então, aqui eu estou falando como uma mulher que, de fato, tem uma força feminina gigantesca, mas que está sendo apagada pela sua história, pelas pessoas que se aliou, ou também por fomentar ainda esse machismo até consigo mesma. Então, primeiro precisa questionar que já é válido. Agora, a última energia da sua casa, que pode ser a sua moradia, pode ser você mesma. Então, vamos começar com a sua casa de moradia. Aqui está falando que tem uma energia muito de rivalidade, vocês não estão se dando bem, principalmente aqui famílias grandes de 5 ou mais pessoas não estão se dando nada bem, talvez a casa, esse contexto da casa, da família, ou de ter filhos mais velhos, enfim, aqui tem alguma contenda familiar, tem alguma coisa que está, assim, mantendo vocês presos também, talvez vocês estão presos, toda essa rivalidade é porque vocês estão presos a algo, algum contexto maior, algo que realmente faz vocês ficarem presos numa situação. Tem um foco aqui, aqui fala muito de 3 pessoas que são muito importantes aqui nessa família, talvez sejam pessoas que são mais vulneráveis, talvez sejam pessoas que precisam de cuidados, e toda família tem isso, então isso está trazendo muita contenda, pode ser do seu núcleo familiar, pode ser, problemas dentro de casa, problemas familiares mesmo, de rotina, pode ser, mas aqui, para a maioria, tem um contexto. Então, assim, isso está desgastando essa família, mas tem um foco, tem um motivo. E aqui está falando que vocês podem chegar num consenso, mas não significa que tudo entre vocês tem que ser lindo, porque se tem rivalidade, aqui tem mentes diferentes. Aqui fala também de pessoas, né, muito fogo, então com certeza são pessoas que têm o signo de fogo muito fortes, são pessoas assim da treta, são muito bons. Você também vem com essa energia de fogo, né? Você é uma pessoa que transforma. Onde você coloca a mão, o negócio vira. Então, com certeza, você também pode ser uma pessoa mais destemperada, uma pessoa que fala mais, explode mais. Então, pessoas muito explosivas junto, o que que acontece? Brigas, conflitos, né? Um fica cortando o outro, passando pela opinião do outro e não chega em lugar nenhum. Mas como aqui tem alguma coisa que une vocês, um motivo maior, então foque no motivo maior. Foque nessas pessoas que são vulneráveis e tente chegar a um mínimo aceitável que seja, porque são questões familiares. Ficar brigando também demais aqui só vai atrasar o processo de vocês, e se vocês têm esse karma juntos, então o que pode ser feito? E aqui, casais que estão brigando muito, precisa trazer algum tipo de transformação, como eu falei no início da sua leitura, né, que tem essa energia cansada com vocês, vocês estão cansadas de lutar,
então precisa de alguma transformação nessa família, ou separar mesmo, ou não, vamos mudar, vamos ver o que que pode ser feito, porque tem coisas que sim, que dá para resolver, tem coisas que não, que precisamos separar, mas se tem filhos, se tem outras coisas que unem vocês, né, outros contextos, então não é só separar, vão ter os problemas aí para vocês enfrentarem. Então aqui, basicamente, a sua energia está falando de foco. Você precisa de foco aqui nessa situação familiar, na sua casa. Aqui também fala de organização, energia muito desorganizada aqui, muita bagunça. Então é bagunça das pessoas, pessoas muito diferentes se rivalizando, bagunça da casa também. Coloque a sua casa em ordem, isso ajuda também a trazer paz, a trazer ordem também nas pessoas que moram na casa. E também ser mais unido, fazer coisas que vocês se unam mais, que vocês se respeitem mais, porque fica só essa energia da rivalidade. A gente vai ter os momentos de destempero com os nossos familiares, com os nossos parceiros, com as pessoas que a gente mora, mas isso não pode se perpetuar, porque isso está se perpetuando. Então a sua casa vira essa zona de guerra. Então é isso que você tem que acabar, até porque isso te cansa muito, isso te desmotiva muito. E também, se você tem filhos muito briguentos, que são mais velhos, é começar a encaminhar eles aí para eles buscarem o lugar deles, porque às vezes já é hora deles saírem, eles estão trazendo muita contenda para sua casa e podem estar atrapalhando o seu relacionamento aí com o seu parceiro e com a sua parceira. Então, são situações aqui diversas, mas que precisam de um foco. Basicamente, aqui está falando de foco. Agora, olhando na sua casa, pessoal, você tem aqui uma negligência da sua parte com você. Aqui também vem excesso, excesso de bebida, excesso de peso, ou excesso às vezes até de magreza, ou de falta de comer, ou excesso de comer, de beber, de fumar, ou excesso de brigar também. Isso também te impacta muito. Então, muito excesso aqui, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Isso não é nada bom. Aqui fala que você precisa se cuidar. Fala de uma pessoa que fica mudando demais. Então, como você vem com essa energia de fogo, isso em descompasso, você acaba mudando demais. Aí uma hora você começa um tratamento, você larga. Aí uma hora você fala, não, eu vou me cuidar, vou me alimentar certinho, aí você larga. Aí eu vou começar a academia, aí larga. Aí eu vou começar a cuidar de mim, aí para de se cuidar. Então, assim, esses repentes, isso acaba te trazendo essa energia também de estagnação. Esse excesso também fala de estagnação, a pessoa fica muito estagnada, muito empacada na sua própria vida, e aqui vai levando para as outras pessoas, e vai atraindo pessoas assim, vai atraindo situações assim, e sua vida, você vai girando só em torno disso. Então aqui precisa de uma pessoa que tenha disciplina, a sua energia pede disciplina, pede que você também vá fazer parte de grupos pequenos, ou chame algumas pessoas que são mais disciplinadas para te ajudar com foco, se você precisa se cuidar mais. Ai, me ajuda para fazer esse tratamento aqui, para eu fazer essa caminhada, para fazer essa atividade, para te fortalecer. Às vezes você só está precisando de apoio para você manter, porque aqui você não mantém nada. Você fica trocando, você fica pulando de galho em galho. Então, peça ajuda de pessoas que são disciplinadas, porque aí quando você fica perto de pessoas disciplinadas, você vai incorporando aquilo. Porque basicamente na parte de casa, tanto da sua moradia quanto de você, falta organização aqui. Planejamento também, olhar para frente, fazer planejamento, porque aí as pessoas seguem uma organização também. É como numa empresa, né? A nossa casa funciona como numa empresa. Se cada um for fazer do jeito que quer, a casa vira uma zona. A empresa também. Então traga esse pensamento para a sua casa, principalmente, porque o pessoal não é muito diferente do profissional, não. E é até por isso que às vezes você atrai esses empregos, esses trabalhos, que é essa energia também caótica, e aí é caos na casa, é caos na empresa, é caos no relacionamento, e aí? Então, o que dá para entender aqui, esse cansaço todo, tem um caos, né? Tem um caos acontecendo aqui que está te impactando, e você precisa se impor, você precisa trazer sua força de volta, mas você viu os passos aqui, você viu quando a gente detalha cada tema, cada área, como tem coisa aqui para você trabalhar, como tem coisa aqui para você organizar, que e no fundo, você está olhando para você, porque aqui dá para entender que você só está olhando os outros. Você só está olhando as necessidades dos outros e as suas,
estão aí largadas. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura. Eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês apego ao passado. Então vamos ver o que sai sobre essa carta. Passado é aquilo que não está mais à sua frente. Futuro é aquilo que ainda não está diante de você. E presente é aquilo que está na sua frente, mas está se evadindo do seu campo visual. Logo será passado. Se você não criar apego ao que passou, porque apegar-se ao passado é pura estupidez, ele não existe. Mas no modo que você estará chorando pelo leite derramado, o que passou, passou. E não crie apego ao presente, porque isso está indo embora da mesma maneira e logo será passado. Não crie apego ao futuro, esperanças, imaginação, planos para o amanhã, porque o amanhã será transformado em hoje, será transformado em ontem. Tudo se transformará em passado. Tudo irá escapar-lhe das mãos. Criar apego trará apenas infelicidade. É preciso que você deixe passar. Bom, muito interessante a sua leitura, tudo que veio para vocês. Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a leitura não fizer sentido, veja outro grupo ou outras leituras aqui no canal. Muito obrigada. Não deixe de se inscrever, de curtir o canal, comentar. Isso ajuda muito os vídeos crescerem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? A leitura de hoje é em especial do Dia das Mulheres. Feliz Dia da Mulher para você! E hoje você se conectou com o grupo número 2, então vamos trabalhar a sua energia feminina e falar de coisas que você precisa ouvir neste momento. Bom, primeiramente eu tirei uma carta do oráculo dos Divinos Mestres, escolhi energias femininas desse oráculo e saiu para vocês a lei de Vênus, que pode ser a deusa Afrodite, também conhecida como Vênus, que é a deusa da beleza, da sexualidade, da sedução e do amor. E também pode ser na espiritualidade, a lei de Vênus é associada à chama rosa do amor, trabalhando a cura dos relacionamentos e a energia do amor incondicional. E na carta dessa deusa vem a seguinte mensagem: ativação de luz, chamado à ação, sobrecarga de energia ou descarrego de energia, missão Terra. Bom, aqui você tem uma conexão com Afrodite, ou precisa trabalhar o arquétipo de Afrodite, de Vênus, ou da lei de Vênus. Aqui também pode ser a chama do amor, essa energia do amor, da beleza, também fala muito de autoestima, então precisa trabalhar essas energias. Se aprofunde mais na energia da deusa, inclusive essa deusa é a inspiração desse canal, então se conecte com essa energia de Vênus que vem forte para vocês. E se você não acredita nessa energia, nessa deusa, então dentro das suas crenças ou dentro da sua religião, trabalhe energias similares de amor, de autoestima, essa energia emocional também, essa energia feminina mais forte, mais empoderada e emocionalmente mais estável. Bom, eu tirei também 4 cartas com o Lenormand, mais conhecido como baralho cigano, e eu tirei temas para a gente trabalhar aqui nessa leitura. Como é uma leitura geral, pode ser que você se identifique com um tema ou os outros não, ou pode ser que você se identifique com todos, ou 3, ou 2, enfim. O importante é que você consiga captar o que vai fazer diferença na sua vida atualmente. E se não fizer sentido nenhum tema, veja o outro grupo. Mas é interessante que você veja todos os temas, porque com certeza vai contribuir no seu momento atual e com certeza você tem alguma conexão com essas cartas, essas energias, essas simbologias que vamos trabalhar aqui hoje. Bom, o primeiro tema que vem é a carta da estrela, que fala muito de propósito, fala também de conexão espiritual. A segunda carta é a torre, que fala de assuntos burocráticos, fala de hierarquia, fala também dessa construção pessoal, construção também que é importante para você, assuntos legais também, processos, podem ser também processos simbólicos que você esteja passando, mas é energia de ascensão. E o terceiro tema saiu a carta do Sol, que fala de clareza, fala de revelação, fala também de racionalidade e também do seu brilho, do seu próprio brilho. E a quarta e última carta saiu o Cachorro, que fala de amizade, de lealdade, de companheirismo, de fidelidade.
Bom, vamos começar com a energia da estrela, que é essa energia de propósito, destino também está envolvido com essa energia. Então vamos falar aqui do seu propósito de vida, o seu propósito pessoal, e também aqui fala de uma conexão espiritual. O que dá para entender é que você tem forte algum propósito de vida espiritual, alguma conexão espiritual que tem um propósito maior com você. Eu não diria que há uma missão também grandiosa, eu acho que no fundo, a maioria das pessoas tem missões que são pequenas, mas que contribuem muito para o mundo ou para onde elas vivem, as pessoas que elas se conectam, você também tem. Não necessariamente que você, não vamos colocar também algo tão pesado para você, como se você tivesse uma grande missão. Algumas pessoas podem sim ter, mas vamos trabalhar nos detalhes, que é o mais importante. Então, todos nós temos as nossas missões, temos o nosso propósito, mas isso em conexão com algo maior. E você tem, todo mundo tem, mas vem muito forte na sua leitura, porque as energias aqui sobre essa carta fala que você está muito desanimada, você está descontente, insatisfeita. Você teve algumas ofertas, acho que dentro do seu propósito de destino, de vida, enfim, você teve algumas ofertas, mas nada assim mexeu com você. Aqui fala de uma pessoa muito lenta nesse processo de evolução. Também essa conexão com o divino fala muito de evolução, de expansão. Então você ainda está no meio do caminho, você não está avançando muito. Aqui fala até de uma lentidão. E assim, podem ser incertezas suas, pode ser também algumas coisas na sua vida que você está descontente e você acaba descontando isso até no seu propósito de vida, você fica sem propósito, você fica num deixa a vida me levar, mas não tem assim aquele pensamento firme do porquê que você está fazendo alguma coisa, porquê que você começa ou porquê que você termina. Eu acho que falta muito isso aqui na sua energia, nesse seu propósito de vida, com a sua própria vida. E aqui fala de algo que, assim, ou você já teve oportunidade ou você vai ter, que está muito ligado com esse seu propósito de vida, essa sua expansão, é algo assim que você tem que agarrar, que você tem que realmente trabalhar, mas você fica sempre naquele fio da navalha, tipo, ah, será que é isso que é para mim mesmo? Será que esse é o meu destino? Será que é isso que eu quero? Aí fica sempre naquela incerteza ou fica pegando coisas demais que não tem nada a ver com seus propósitos. Ou você foca demais em coisas que não deveria focar, que não somam na sua vida, não estão contribuindo. Então aqui fala de coisas que são irrelevantes para você, mas você acaba dando muita importância e você se perde nisso. Porque você fica tentando equilibrar coisas que nem têm a ver com o seu propósito pessoal, o seu propósito de vida, e aí você fica perdendo tempo e o que é importante ou que estão te oferecendo, porque tem energia aqui de oferta, tudo que te oferece você acaba colocando não é isso, não é para mim, ou você coloca para si, né, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. Às vezes já chegou até nas suas mãos, mas você rejeita. Então tem uma rejeição aqui da sua parte com essa expansão. E acho que o seu propósito, a sua caminhada, pode ser lenta. Não significa que você tem que fazer tudo rápido, que você já passou da hora, que não tem como. Não, tem como. Você pode sim se encaminhar. Você pode entrar dentro dos seus propósitos. Pode ser de uma forma calma, mas você tem que estar dentro desse propósito. Você está fora. E aí você perde, né, esse contato, você perde também os ganhos que você teria. E aqui também, da sua parte, fala que você a tendência a deixar marcas, marcas mesmo. O que você faz, o que você cria, fica assim por muito, muito tempo, pode durar até gerações. Então você tem um perfil muito marcante. Mesmo que você faça algo pequeno, a sua missão é de deixar coisas aí para o futuro, seja na comunicação, seja no trabalho, ou seja na forma que você impacta as pessoas que você se conecta. Então, você é uma pessoa que vem com uma missão de deixar marcas profundas que vão perpetuar aqui. Então, o seu papel também é muito importante, só que você minimiza isso, você também se diminui nesse processo e você não se encaminha, sua vida também não se encaminha, e aí é tudo muito pouco, por isso que nada tá bom. É tudo muito desmotivador, mas aqui precisa da sua parte aceitar, né? Porque com certeza já teve um chamado, com certeza já teve uma oferta, por que não abrir as mãos e receber? Aqui também fala muito de receber, uma pessoa que não está aberta a receber.
essa rejeição toda. Rejeita tudo, tudo é não. Por que esse não constante? Lembra daquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey? É muito parecido com aquela energia que tudo que eles ofereciam para ele dizia não. E para tudo ele tinha uma desculpa. Até que ele vai naquela reunião, é meio coach, aquelas coisas, né, que mexe com as pessoas. E aí falam para ele, ó, você tem que agora dizer sim. Então, na verdade, não é o sim, né? Depois que passa todo o filme, é um filme que eu acho muito interessante a mensagem dele. Não é que ele tinha que dizer sim para tudo, mas ele deveria estar disposto a dizer sim para algumas coisas, a escolher. Quando ele rejeitava tudo, porque ele tinha passado por uma rejeição, por uma separação que marcou muito ele só adotou o não. Então, tudo era não, tudo era negativo, ele só queria se recolher. Então, é uma simbologia que também está na sua energia. Então, por que toda essa rejeição, sendo que você tem um papel muito lindo aqui para desempenhar na sua vida, na vida das pessoas? E você também, como mulher, você tem muito valor, você é uma pessoa, né? Como falou aqui, aonde você passa, você marca. E cadê essa mulher marcante? Cadê esse contato? E esse divino também pode ser essa energia da deusa, né? Da Vênus querendo assumir também a sua vida, te trazendo essa beleza, essa sedução, não só com a parte amorosa, mas com tudo, de você atrair as suas coisas, de você ter os seus ganhos, abrir as mãos para receber, porque às vezes ela tá te oferecendo coisas e você está rejeitando, porque talvez isso virou até um mecanismo de defesa seu e isso está te impedindo até de evoluir, de ter ganhos, de realmente cuidar de alguma coisa que vai te render frutos. E quando a gente fala de propósito também é para render frutos, é para desenvolver bem na sua vida, não é só a sua vida andar bem, é você também nesse processo, no seu caminho. Então aqui está falando muito sobre isso e eu não acho que tenha aqui uma conclusão, porque cada um tem o seu processo, tem o seu caminho, mas é só para você se ligar que você precisa começar a receber, abrir mais os braços para receber e parar de ficar com esse não. E vale a pena também ver o filme que eu falei, só para vocês terem uma ideia da simbologia que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Bom, a segunda energia da torre aqui significa muito essa parte de crescimento também, aqui com certeza no mundo 3D, na vida material. Então, o seu próprio crescimento, as suas bases. Aqui, provavelmente, você está passando por uma fase de reconstrução. Então, essa torre, ela pode até estar de pé, mas ela não está totalmente concluída. Então, aqui fala também na sua energia de alguma perda. Aqui tem saudade, tem nostalgia. Então, talvez você perdeu alguém muito importante na sua vida e você está tendo que reconstruir, né, a partir disso, ou você perdeu alguma referência, algo que te conectava com essa construção pessoal e ou caiu tudo, ou você está retomando alguma coisa, mas aqui na energia você aparece como a pessoa que conduz, a pessoa que dirige, mas você está cansada. Você tem esse poder ou você tem que cuidar de alguma coisa. Essa energia também fala muito de burocracia. Então, se você perdeu alguém da sua família, tem toda uma burocracia que você tem que cuidar. Ou se você se separou, tem também uma burocracia. Ou se você vai fazer um tratamento, aqui também envolve energia de torre, também fala muito de internação, de tratamento de saúde, ou até outro tipo de tratamento. Também fala de processos legais, né? Todo aquele processo que é muito cansativo, enfim, que envolve lados, envolve defesa, envolve tempo. Então, aqui também fala de uma construção que está sendo feita. Talvez essa construção que já caiu, você já retomou, ou você ainda está começando essa construção. Cada uma aqui nessa leitura está num ponto, mas aqui fala muito de que está na sua mão. É você que está cuidando disso, é você que vai ter que cuidar em algum momento. E também fala muito de cansaço. A sua energia volta para aquela parte da desmotivação, do desânimo. Aqui pode ser também por conta de algum problema de saúde ou por conta de luto também, tem energia de perda na sua leitura, né? Então, tem essa saudade, ou alguém te ajudava muito e de repente você não tem mais, ou você perdeu algum trabalho, algum emprego muito importante e você está tendo que reconstruir a sua vida,
você está cansada, ou na sua casa alguém perdeu um emprego, está afetando muito a sua vida, então tem muito cansaço, já tem esse desânimo inicial, tem muito cansaço com você, é uma mulher muito cansada, é uma mulher que tem que erguer muros e ela está fraca para isso. E energia de torre, a simbologia da torre, é proteção também, né? A sua proteção, a sua casa, as coisas que você vai construindo durante a sua vida, que te traz estabilidade. Torre fala muito de estabilidade, então é o que te mantém de pé, é o que te mantém protegida. Então, aqui não está bem firmado. Você está frágil, está vulnerável. E você é a pessoa que está cuidando das coisas, então é complicado. Aqui o seu processo está falando de você precisa de um tempo, não necessariamente um tempo longo, mas você precisa recuperar as suas forças. E aqui é uma pausa estratégica, também não é, eu vou me encostar aqui nesse barranco, nessa perda, nesse problema e vou ficar aqui ao Deus dará. Não. É dar um tempo desse assunto, dessa burocracia toda, desses problemas. Enfim, é você que vai ter que assumir, né? Se você for resolver alguma papelada aí de herança, é para você, com certeza. Você é a pessoa que vai ter que lidar. Ou você é uma das chaves importantes aqui nessa situação, ou também outras responsabilidades que envolvem certas perdas ou separação, qualquer coisa nesse sentido, tá muito também nas suas costas e você sabe disso. Então você precisa de um tempo para processar o que aconteceu, para se preparar e aí você volta com tudo. Mas aqui é nítido que você está fragilizada. Ou até pode ser mesmo um problema de saúde, ele pode ser momentâneo, mas você precisa focar nesse problema aí, tratar, né? Fazer algum tratamento que pode ser medicamentoso, alguma terapia, ou algum tratamento mesmo com médico, tomar umas vitaminas, porque tem muito desânimo na sua energia, então tem uma escassez aqui, falta, tem muita falta, e essa fragilidade também pode ser falta de alguma coisa importante, algum problema hormonal também. E aí você cuida disso, aí você retoma suas forças e pode se reconstruir. Porque não adianta você querer reconstruir uma proteção na sua vida, porque aqui a gente está falando de vida material, sem forças, né? Você vai acabar se encostando de novo em situações que te colocam nesse lugar, que continuam perpetuando esse lugar, que tanto fala da sua vida, do seu propósito de vida, né? Fica sem propósito, e é de lugar em lugar que você não tem chão. No fim, aqui a sua leitura está falando, olha, você precisa criar as suas bases, você precisa criar o seu chão para você pisar, para você ter firmeza com você, firmeza na sua vida e ter as suas proteções. E no mundo material, a gente sabe o que mantém a gente, né, seguindo bem, confortável, é um bom trabalho, é uma boa família, bons elos. Então, é essas coisas aí que você tem que trabalhar. Que aí, isso tudo mexe com as nossas principais estabilidades. E dependendo do que a gente faz, do lugar que a gente frequenta, do lugar que a gente trabalha, das pessoas que a gente se alia, isso pode nos fragilizar e pode nos colocar em situações bem complicadas. Principalmente porque estamos falando de energia feminina. O mundo das mulheres, a gente sabe que é muito diferente do mundo dos homens. Então a gente tem que pensar muito nessas coisas. E agora o terceiro tema, a carta do Sol, vamos começar falando da clareza, da revelação. O que vem aqui na sua energia? Bom, aqui fala de uma troca que aparentemente é equilibrada. Quando você olha de longe, parece que um e o outro estão trocando de uma forma igualitária. Tem um acordo ali, tem respeito, é aquela reciprocidade mútua. Mas aqui a sua energia fala muito do material. E só que assim, aqui a gente está falando de troca rasa. No fundo, é uma troca rasa. Se é quando você olha, então é raso. A gente não está falando aqui de troca aprofundada. Então, com certeza, são trocas profissionais, coleguismos, energias assim mais rasas, trocas que a gente tem na nossa vida comum. Mas como veio aqui aparentemente, aparências, então a gente está falando o quê? Nas aparências é assim, mas no profundo não é. Porque o profundo revela outra coisa, revela o quê? Pessoas presas. No fundo, elas estão presas. Aqui fala de quê? De conveniência, porque é conveniente. Então, quando a gente troca no raso, quando a gente é educado, quando a gente é simpático, vamos colocar no profissional.
No trabalho, um profissional trocando com um cliente, lógico que ele vai tratar o cliente com simpatia, às vezes até forçada, talvez ele esteja num dia ruim, mas ele vai tratar com simpatia porque é conveniente. É conveniente para ele, é conveniente para o cliente por conta da troca, por conta do interesse material e também pelo emprego, o cliente porque ele precisa daquele serviço, daquele produto, enfim, conveniência pura. Então aqui estamos falando de conveniência. Conveniência é aparências. Então, talvez aqui a chamada para você é que isso tem que ficar muito claro para você que tem certas relações, certas trocas na sua vida que é por pura conveniência, porque aqui você está dando uma importância demasiada para algo que é muito raso na sua vida, com certeza é uma troca muito rasa, pode ser também até no amor, na amizade, ou trocas também familiares, enfim, mas que você dá muita importância e que você se prende. Aqui fala até de prisão, a pessoa se cega, fica se prendendo como se não tivesse outra opção. E quando a gente fala de conveniência, sempre tem outra opção. Assim, acho que de tudo, né? Quando é superficial. Você pode correr, pode sair a qualquer momento. Então, por que esse trabalho? Porque na sua parte aqui, fala de todo um trabalho para manter as coisas mais amenas possível. Porque às vezes a simpatia ali que está acontecendo, agora tirando esse exemplo do cliente e do profissional, colocando dois colegas de trabalho, às vezes você nem se suportam, mas vocês vão manter uma educação. Mas pode ser que em algum momento vocês não tenham educação um com o outro porque aconteceu alguma coisa. Ou a empresa que você tá legal para você, mas você tá forçando uma conveniência também, uma simpatia para tentar se manter ali. Talvez já passou da hora de você sair dali, mas você começa a criar motivos para te prender, sendo que é uma situação rasa, sendo que você pode trocar. Ou no relacionamento, você está vendo que aquele ficante não quer nada sério, que ele só está te usando, ou é só casual mesmo, mas você fica arrumando motivos para continuar ali, fica dando desculpas para si mesma pela falta do outro ou essa troca, né? Eu quero mais, tá bom, é igual aqui, mas eu quero mais. Fica cavando demais em algo que não tem muito para te oferecer. Às vezes é só essa troca superficial mesmo. É só um ficante casual mesmo, é só um emprego temporário, não vai ter um plano de carreira, não vai ter crescimento. É só para você tapar um buraco ali no momento, não tem energia aqui aprofundada. Só tem uma energia de uma pessoa que fica tentando curar algo que é raso, fica aprofundando, fica elaborando, fica ruminando, ou situações do passado, de relações do passado, de trocas do passado, que você ainda fica trazendo, você ainda fica buscando alguma coisa para se pentelhar. Então, por que tirar tanta coisa de algo que é tão raso, tão pequeno? Então aqui está te chamando a atenção para isso, é uma revelação, é um destrave aí para você. E aqui está falando que no fim das contas, você fica só se prendendo mais, você fica dando desculpas para você mesma de você estar presa numa situação. Ou às vezes a situação já está bem definida, principalmente quando a gente está falando de raso e quando a gente fala de aparência, aparentemente já está tudo muito claro. E só é isso, né? Está claro, né? Não tem nada assim misterioso demais, mas você fica trazendo um mistério, algo assim para explicar alguma falta que você tem dessa situação quando ela está clara demais, porque no fundo você queria outra coisa, você não queria ver o que está acontecendo agora. Então você traz esse mistério, você fica se vendando, porque aqui fala de uma pessoa que está se vendando, quando aqui na energia estamos falando de quê? De clareza, de verdade, do que está já aí na sua cara. Então, se atente com essa situação, porque com certeza estamos falando aqui de alguma situação aí que você está se prendendo muito, já era hora de você soltar também, e o pior é você buscar motivos para você ainda continuar, porque isso te machuca, isso não traz evolução para você, e a sua energia hoje falou muito de evolução, falou muito de propósito de vida, e com certeza isso atrapalha o seu propósito de vida, atrapalha a sua própria vida, o seu pessoal, com toda certeza, a troco de nada, a troco, às vezes, de uma coisa muito pequena também.
Falando nisso, vamos falar também do seu brilho. O sol é o brilho pessoal, é a aparência da pessoa. Bom, só de ter saído aqui, lei de Vênus, energia de Afrodite de Vênus, energia do sol, com toda certeza você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher atraente, encantadora, tem vários simbolismos aqui com você de que você, por onde passa, marca. Tanto que vem até na sua energia pessoal, de propósito pessoal, de você ser marcante. Essa sedução não é só no amor, nos relacionamentos, é também na vida, quando você atrai as pessoas, você atrai generosidade, você atrai oportunidades. Isso também tem muito a ver com a nossa impressão, com a nossa aparência, com o que a gente exala para as pessoas. Aqui você tem uma troca muito superficial, tanto que veio falando, né, que você está se prendendo muito a superficialidades, fica cavando no raso. Só que aqui fala também que você fica muito na validação dos outros. Aqui tá a energia toda falando que você tem muito valor, você é uma mulher muito bonita, você tem potencial para muita coisa, mas você precisa do outro falar isso para você. Você não se enxerga assim. Então aqui também pode envolver uma baixa autoestima, e isso numa mulher que tem todo esse potencial é péssimo, porque vai diminuindo ela e vai colocando ela em lugares muito pequenos, tanto que vem forte essa energia de aparência aqui que você se prende, e aí você começa a ver valor aonde não existe, e você também começa a se validar assim. Então é uma prisão. Então você precisa do elogio para você se sentir bonita quando você já está bonita. Quando já está bom, aí nada tá bom. Aí fica ou com exagero de ficar mexendo demais, de ficar fazendo procedimentos estéticos demais, ou até cirurgias, ou você fica só presa na aparência do outro, na sua, e você não aprofunda. E aqui é o que a sua energia está pedindo, o que está tudo falando. Precisa aprofundar, precisa de expansão, e isso você vai lidar com camadas mais profundas do outro, suas, com fases suas também que você nem sabe, as personalidades suas aí, que porque cada fase, cada situação vai puxar uma personalidade sua que você nem sabe. Então essas mulheres que existem em você, elas vão sendo apagadas, porque essa energia superficial, essa troca que quando eu falo que é aparentemente igual, mas não é, é porque no fundo você é desvalorizada, no fundo você é diminuída, você sabe, mas você também não quer ver isso. Você quer acreditar que o outro está. Ah, ele gosta de mim, ele não me procura, ele me distrata, ele me dá gosto, mas ele gosta de mim. E não é assim, né? A pessoa está te dando essa energia de revelação também, a pessoa está te dando exatamente o que você está vendo, é nada. E aí, mas você tem que trazer um valor para algo totalmente desvalorizado para você. E aí também vai levando isso para sua aparência, né? Então, eu não estou conseguindo, eu estou aqui insistindo em alguém que me desvaloriza. Isso pode ser também em várias áreas da sua vida, não só necessariamente no amor, pode ser em várias outras. E aí você insiste naquilo e aí você começa a se modificar. E aqui fala muito do externo, né? Muda demais, muda a roupa, se adapta, sempre se adapta aos outros, porque você quer essa validação externa, você acaba virando refém disso, porque precisa dela para se sentir alguém, para ser valorizado, quando na verdade isso tem que partir mesmo de você, é você se bancando, é você bancando quem você é, e as pessoas vão gostar de você na sua essência, só que você está presa a aparências. Então aí você tem que se adaptar sempre, você nunca é você 100%, e aí nem você sabe quem você é, porque você vai perdendo sua identidade. Eu entendi que por mais que tenham fases que vão trazer personalidades novas suas, você tem a sua essência, quem você é, o que você acredita, os seus propósitos. Quando você não está conectada com isso, qualquer coisa, qualquer motivação externa vira um foco, e aí você vai mudando, e aí você não se encaminha dentro dos seus propósitos, e aí é só o outro que te leva, que te carrega, você não tem voz, você não tem valor, e aí fica só esperando também, nessa espera do outro te dar algo melhor. E você já está vendo, se não estão te valorizando, se não estão te tratando como deveria, é você que tem que mudar. É você que tem que começar também a trazer mais exigências, mais seleção aí. Porque senão qualquer pessoa entra na sua vida, faz o diabo e acontece, e aí é você que fica despedaçada. Então, ficar trazendo essa validação externa, esse exagero,
Aí fica só nessa beleza externa, e Afrodite não é só isso. Você também não é só isso. Você pode ser muito bonita, mas mesmo assim ser desvalorizada, porque a gente fica colocando só o externo. Ai, eu preciso ser linda, maravilhosa, porque aí eu vou ser amada. Não, tá aí a prova pra gente que muitas mulheres são lindas, maravilhosas e não estão bem. Quantas celebridades belíssimas não foram traídas, mesmo sendo símbolos de beleza, de sensualidade? Isso não tem nada a ver. Mas você também está trazendo isso para sua energia. E é uma revelação, é uma clareza que talvez você já tenha, mas é só reforçando, porque isso está te colocando numa validação que você não precisa. Porque aqui a pessoa aceita migalhas. E você ou o outro acaba virando troféu, né? Não é de fato valorizado pelo que é, pela essência, pela profundidade, porque no fundo, nós temos as nossas fragilidades, nós temos desejos parecidos, e quando a gente vai muito nesse superficial demais, né? Essa energia também do sol fala muito dessa soberba, desse orgulho. Aí fica só nesse orgulho, a gente não consegue uma troca mais aprofundada. E aí fica só nesse superficial. Aí é só, sabe, nessas coisas enroladas. Em várias áreas da vida. Ou traição, ou sendo de fato desvalorizado, desvalorizada, mesmo sendo uma pessoa tão atraente, com um perfil tão atraente, não só de beleza, mas o perfil. Então, se você tem um perfil tão atraente, por que que você está deixando que pessoas te desvalorizem assim? Ou você aceita só esse superficial, fica com medo de aprofundar, fica com medo de deixar as coisas mesmo acontecerem, porque aí vão exigir mais desafios, mas talvez seja o melhor dos mundos para você. Tanto que você é uma pessoa muito marcante. E com certeza você marca muito com quem você troca, com quem você se alia, com quem você se relaciona. Você é uma mulher muito marcante, sem dúvida nenhuma, aqui na sua energia. Então, justamente por marcar tanto, você também tem que trazer pessoas marcantes para você. Você quer pessoas que marquem de uma forma muito boa. Lógico que terão no caminho pessoas que vão marcar de forma negativa, mas que sejam poucas e poucas lições, e não sempre estar vivendo o mesmo ciclo de desvalorização desse superficial, desse relacionamento que não avança, esse profissional aí que não cresce. Então, essas coisas aí que você tem que trabalhar. Esse brilho, ele não precisa incomodar. Ele pode ser muito bem administrado. E talvez você não precisa ficar mexendo tanto em você, ficar se achando, sabe? Às vezes a pessoa é bonita, ela não se enxerga assim também. Tem esses casos. E aí fica nesse excesso de busca de melhorar, porque nada tá bom. E aí dificulta o próprio processo, dificulta de encontrar ambientes, pessoas que vão te valorizar de fato. E aí sempre acha essas pessoas que é só na conquista ali, é só no início e não aprofunda em nada. E a última energia fala do cachorro, que é energia de amizade. Vamos começar com a energia de amizade aqui. Bom, aqui fala de alguma lamentação que você tem, que é recente, de algum embate aí que você teve com algum amigo, alguma amiga. Vocês aparecem aqui com personalidades muito fortes. Eu acho que foi algo pontual, algo derramou aí. Pode ser que a relação já estava um pouco mais fria, mas teve algo que deu uma impactada aí na amizade de vocês, ou na confiança que vocês tinham. Mas justamente por vocês terem personalidades muito fortes, você também vem assim aqui, né? Aí fica nessa dificuldade de ceder, porque cada um quer estar certo. E pelo que eu entendi aqui, vocês estão meio que numa guerra fria, cada um reclamando um do outro, mas assim, sozinho, né? Ou até pode reclamar com outras pessoas, mas eu não vejo aqui uma conversa direta. Eu vejo cada um defendendo o seu lado, mas não de fato apresentando isso um para o outro. Aqui eu não acho que tá acabado de vez essa amizade, realmente aconteceu alguma coisa, dá para recuperar, mas com esse orgulho todo, com essas personalidades fortes, é complicado. Talvez vocês precisem de mais tempo para isso dar uma esfriada, ou para vocês elaborarem melhor o que aconteceu, mas isso pegou muito aqui, mexe muito com o orgulho, com a autoestima,
mexe também com coisas de justiça, então pode ser também debate de ideia, aí você acaba lidando com uma opinião do outro que te choca muito, então tem esses choques aqui, né? E já coloca assim, ah, acabou a amizade, não chega num senso aí em comum. Enfim, aqui vocês têm uma história, até para ter mexido assim, até ter aparecido aqui na sua leitura, a gente está falando de amizade mesmo, aqui já não é energia superficial, então aqui mexe mais sem dúvida, mas aqui está falando muito que vocês têm realmente razão dentro da vivência de vocês. Eu não acho que sejam também assuntos que sejam tão contrários. Vocês têm razão ou vocês podem estar muito errados. Pode ser isso também. Quando a gente coloca na balança, os dois estão certos e os dois estão errados. Mas quando fica essa defesa demais, né, cada um do seu lado, não chega a um consenso. Então, no momento eu ainda não vejo um acordo, mas aqui está falando que, no fundo, vocês acabam falando da mesma coisa, só que cada um enxerga diferente, cada um vem de um lugar diferente, teve uma realidade diferente, e também a gente aqui falando hoje da energia feminina, é muito diferente. Se for uma amizade de homem e de mulher, é diferente, dependendo do assunto aí que pegou vocês dois. Então, é tentar trazer assim, um ponto em comum. Apesar de tudo, nós temos pontos em comum. E quando a gente fica muito na briga de defender lados, a gente não chega nesse ponto comum. Então, se essa amizade é valiosa para você, você terá que achar um ponto em comum, terá que ceder essa pessoa também. E mesmo que seja você a pessoa que dá uma amolecida, que tenta procurar para conversar, talvez o outro não esteja, talvez o outro ainda esteja no orgulho. Então, tem que ver aí certinho se vale para você tentar continuar ou se realmente para você foi o fim. Mas aqui dá para entender que não. Mas talvez a amizade precisava passar por isso, ou você também precisava passar por isso, justamente porque aqui na sua energia fala dessa superficialidade. Talvez já era uma amizade longa e você tratando aqui no superficial, e aí vem alguma coisa que choca justamente para te mostrar, olha, aqui não é superficial. E fala muito também dessa sua energia de torre que eu falei das suas bases. O que que você está construindo? Porque não tem como você querer lealdade, fidelidade, companheirismo dentro de uma relação superficial. A mesma coisa no amor. E claro, outras relações na sua vida que são importantes, que de fato vão construindo bases sólidas na sua vida. Então, talvez vale repensar, porque se essa pessoa entra no fator de construção de bases sólidas, de profundidade, sim, vale a pena tentar recuperar essa amizade, vale a pena elaborar melhor o que aconteceu. Ou se é um relacionamento que vale a pena brigar por ele, sim, você vai tentar chegar num consenso. Se é um trabalho, um emprego que vale a pena você tentar, que vai te dar bons frutos no futuro, sim. Mas se não, se é superficial, então aí não tem lealdade mesmo, não tem como você cobrar lealdade, fidelidade, na amizade, no amor, não tem como, porque é superficial. Agora, se tá no campo profundo, sim, vale a pena, porque aí te dá chão, te dá solidez. Mas no fim das contas, aqui eu vejo duas pessoas muito orgulhosas e por isso veio esse embate direto. Mas no fundo, eu vejo vocês pessoas muito profundas. Mesmo que você esteja com dinâmicas na sua vida de superficialidade, você é uma pessoa muito profunda. E acho que é por isso que você está tendo essas chamadas aqui na leitura. Agora, nesse campo de fidelidade, de lealdade, é uma coisa que você reclama muito. Talvez você já foi muito traída, se sente assim, rejeitada, desvalorizada. Aqui está falando muito de que você precisa também trabalhar mais com essa igualdade, mas no nível mais profundo, que é o que a gente falou na energia do sol. Então não tem como você cobrar uma lealdade, uma fidelidade em campos rasos, com conexões que são rasas, esperar coisas profundas de pessoas que nem oferecem isso para você, já mostraram no histórico que vocês têm que não tem essa lealdade, ou ficar só nessa espera. Aqui também fala de atitude, a sua energia também fala de justiça. E justiça fala muito das duas partes, fala da balança, né? O que pesa para um, para o outro pode ser muito leve. Então, se você está passando por um momento muito difícil, a outra pessoa ela tem que servir como contraponto que vai te trazer leveza. E vai chegar a sua vez de fazer isso também.
Então fala dessa troca de posições que a gente passa e a gente precisa dessas pessoas para ajudar a gente a subir, a levantar. Então isso é lealdade, isso é companheirismo. Agora, pessoas que não te oferecem nem o mínimo, nem o básico, aquela troca mesmo, como eu falei, aparente, para servir para os outros. Olha, eu fiz uma aqui para Deus ver. Com certeza, no primeiro BO que você tiver, essa pessoa vai correr, vai se ausentar. Então aqui você não pode esperar nenhum tipo de lealdade dessa pessoa, porque ela nem tem lealdade com que vocês já não tem nem aprofundamento. Imagina lealdade, imagina companheirismo. Então aqui é muito aonde você está colocando as suas expectativas, o que falou dessa verdade, o que está aparente, o que é verdadeiro ali. Então sempre coloca suas expectativas em situações realistas, porque aí você vai estar esperando coisas que realmente a pessoa pode entregar ou não. Então não significa que você não pode ter trocas rasas, você pode, você deve, inclusive, todo mundo tem e terá, mas você não pode esperar demais de pessoas que são de menos na sua vida. É isso que você tem que deixar bem organizado. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do Tarô Zen de Osho e saiu para vocês projeções. Então eu vou ler a descrição dessa carta e fica aí para a reflexão de vocês nesse Dia da Mulher. Vamos lá. Numa sala de cinema, você olha para a tela, nunca para o fundo da sala. O projetor está no fundo. O filme, de fato, não está na tela. É apenas uma projeção de sombra e luz. O filme existe apenas lá atrás. Você nunca olha naquela direção. E o projetor está lá. Sua mente está por trás da coisa toda. A mente é o projetor, mas você fica sempre olhando para o outro, porque o outro é a tela. Quando você está apaixonado, a pessoa parece linda, incomparável. Quando você sente ódio, a mesma pessoa parece a mais feia de todas. E você nunca se questiona como pode a mesma pessoa ser a mais feia e a mais bonita. A única maneira, portanto, de se chegar à verdade é aprender como enxergar diretamente, como deixar de lado a intermediação da mente. Essa interferência é o problema, porque a mente só é capaz de criar sonhos. Com a ajuda do seu entusiasmo, o sonho começa a parecer realidade. Quando o entusiasmo é demasiado, então você está intoxicado, não está na posse dos seus sentidos. Nessa condição, o que quer que você enxergue será apenas uma projeção sua. E existem tantos mundos quanto mentes, porque cada mente vive no seu próprio mundo. Bom, fica aí a reflexão para vocês. Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa leitura não fizer sentido, veja o outro grupo, veja também as outras leituras aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar. Isso ajuda muito que os vídeos cheguem para mais pessoas. Então, é isso. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.